Que Maria Antonieta vivia no luxo e na riqueza, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que ela tinha uma rotina desgastante em Versalhes. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da rotina de Maria Antonieta. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Você já considerou fazer parte do Story to Flix, o clube de membros aqui do canal? Por um preço numa paçoca, você se torna membro, ajuda o canal e em troca você ganha vídeos exclusivos. E fazendo parte do clube de membros hoje, já tem uma porrada de vídeos aí para você maratonar. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. Maria Antonieta tinha apenas 14 anos quando chegou na corte francesa. Ela era muito jovem para assimilar todas aquelas regras de etiqueta que tinha em Versalhes. Em seus quase 30 anos vivendo em Versalhes, ela não só lançou as modas das frivolidades, mas também lançou modas da vestimenta, entre outras coisas. Mas também ela recebeu uma porrada de críticas. Já o Palácio de Versalhes é uma figura emblemática quando se fala no absolutismo francês, e foi a morada de vários monarcas franceses. A era de Maria Antonieta e Luís XVI marcou os últimos anos do antigo regime e da monarquia francesa no Palácio de Versalhes. Embora Luís XIV tenha encomendado e ampliado o Palácio de Versalhes, a alma dele se encontra em Maria Antonieta, que criou um estilo de vida divertido e glamouroso, mas que todo dia tinha que passar por uma rotina excruciante. Mas, para a gente saber como é que era a rotina da Maria Antonieta lá em Versalhes, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Senta que lá vem a história. Em 21 de abril de 1770, seguida por um suntuoso cortejo de 57 carruagens, Maria Antonieta seguia para Versalhes. Ela iria se casar com Luís XVI e se tornar a futura rainha da França. A jovem, que era austríaca, logo percebeu o desafio que iria enfrentar com a etiqueta da corte de Versalhes. Ela teria que deixar suas origens para se tornar uma francesa. A etiqueta da corte em Versalhes foi um dos fatores mais importantes da vida de Maria Antonieta. A programação diária da rainha significava que ela teria de aderir à etiqueta, regulamentos e protocolos excessivos. E estes começavam no momento em que ela abriu os olhos. Maria Antonieta não gostava muito da pompa e das circunstâncias associadas à sua posição como rainha. E esta foi uma das razões pelas quais ela frequentemente fugia para seu amado Petit Trianon, um pequeno palacete dado a ela por Luís XVI, logo depois que ele se tornou o rei. No Petit Trianon, a rainha não tinha que sofrer a mesma etiqueta rígida aplicada em Versalhes. E, na verdade, ela era frequentemente vista passeando pelos jardins, usando um vestido de musselina e um chapéu largo. E olha só, essa programação diária de Maria Antonieta começava da seguinte forma. A rainha acordava geralmente às 8 da manhã, e logo tinha que passar pela cerimônia da toilette, que era bem penosa, pois se destinava a recobri-la com todos os sinais externos estabelecidos da grandeza monárquica. Havia camadas e mais camadas de vestuário que ela, como a princesa Bourbon, devia ser preparada para vestir. A começar a toilette, ela tinha um complicado penteado. Tinha-se que moldar seus cachos frisando-os com ferros quentes e papelotes. Depois, ela os amontoava sobre uma construção sustentada por uma armação de alã e arame e soprava pó sobre todo o penteado. Enquanto o cabeleireiro fazia isso, as mulheres do séquito de Maria Antonieta eram obrigadas a segurar uma máscara sobre seu rosto, enquanto ela usava uma proteção sobre seu vestido matinal, de modo que o pó não recobrisse sua pele ou suas roupas. Todo esse procedimento aí demorava em torno de 1 hora. Em seguida, ela aplicava o rouge, mas essa parte era extremamente pública. A rainha tinha de dirigir a saudação apropriada a cada mulher que entrava no quarto, enquanto as damas espalhavam a grossa camada de maquiagem sobre suas faces. Dependendo da posição da pessoa, esperava-se que Maria Antonieta fizesse um aceno de cabeça ou inclinasse o corpo. Mas se a pessoa fosse um príncipe ou uma princesa de sangue, ela tinha de esboçar a menção de se levantar sem realmente o fazer. Maria Antonieta tinha o dever de cumprimentar cada pessoa que fazia parte da sua toilette de maneira única, então ela tinha que se concentrar bastante. O menor erro fazia com que ela recebesse críticas adoidadas lá em Versalhes. Esse ritual matinal também tinha um aspecto político, pois todos ali tinham que ficar ao redor dela e olhando para ela. Mostrava o tamanho da hierarquia que ela colocava sobre os outros. A logística e a política tornavam-se ainda mais difíceis de manejar quando se tratava de vestir Maria Antonieta. O costume ditava que a Delfina não podia apanhar nada por si mesma.
Isso significava que caso a rainha estivesse com sede e a dama de honra de maior posição não estivesse presente, ela simplesmente ficaria com sede. E era dessa mesma forma que deveria acontecer quando ela fosse se vestir. Nesse caso, a dama de honra e outra dama de maior hierarquia deveriam estar presentes no quarto. Elas desempenhavam os principais serviços juntas. Elas também eram ajudadas pela primeira dama do quarto e 2 outras mulheres. Mas havia distinção entre seus diferentes papéis. A dama de maior hierarquia entregava a Delfina sua nágua e apresentava-lhe seu vestido. A dama de honra derramava água para a rainha lavar as mãos e lhe passava a chemise. Quando a princesa de sangue real estava presente, ela retirava esta última função da dama de honra, que não podia, contudo, lhe entregar a chemise diretamente. Assim, a dama de honra tinha de passar a chemise para a primeira dama, que por sua vez apresentava a princesa de sangue real. Essa elaborada sequência enfatizava para a rainha e para todos os outros participantes a profunda importância cerimonial e política da rainha. As nuances políticas subjacentes à toilette ganhavam relevo especialmente forte quando uma nobre que não estivera presente no início do ritual entrava nos aposentos da rainha quando ela já estava em curso. Nessas ocasiões, a recém-chegada tinha de ser incorporada ao processo segundo seu lugar na hierarquia social da corte. Se a nobre atrasada tivesse posição superior à da princesa que estava prestes a entregar uma peça de roupa a Maria Antonieta, esta última era obrigada a devolver a peça à primeira dama do quarto, de modo que todo o processo pudesse recomeçar. Era impensável que uma dama de posição superior pudesse simplesmente assistir, enquanto sua inferior na hierarquia social lhe usurpava as honras finais na cerimônia de vestir a rainha. Ao mesmo tempo, nenhuma dessas mulheres privilegiadas parecia se preocupar minimamente com o fato de que, enquanto desempenhava seus legítimos deveres, própria Maria Antonieta tivesse de ficar postada nua no meio delas por longos períodos de tempo. Depois de tudo isso, lá pelas 9 da manhã, a rainha seguia para o café da manhã. Era colocada uma bandeja sobre a mesa de centro e ela tinha que comer algo pequeno. Não era muita coisa não. Tipo, ela tinha que escolher entre um chocolate quente ou um café. Depois de encher o bucho, a rainha tinha que visitar as tias do rei, no caso, as filhas de Luís XV. E depois, ela ia visitar o próprio rei, o Luís XVI. Às 11 horas, o cabelo da rainha era penteado novamente, e os irmãos de Luís XVI costumavam chegar à sala. Os estilos de penteado geralmente incluíam criações da própria rainha. Depois que seu cabelo era penteado, ela fazia uma reverência a todos na sala. Por volta do meio-dia, a rainha era acompanhada pela princesa de Lamballe, pelas damas de honra do quarto de dormir, as damas do palácio, seus cavalheiros de companhia, seu cavaleiro-chefe, seu clero e as princesas da família. E essa renca de gente ia tudo pra missa. Maria Antonieta e o rei ouviam a missa todos os dias. Já às 13 horas era a hora do almoço. Primeiramente, a rainha era anunciada ao entrar na sala. Depois, um menu era entregue a ela. O almoço ocorria em público. Nessa ocasião, as damas de honra que tinham privilégio sentavam-se em cadeiras dobráveis de cada lado da mesa. As senhoras sem título permaneciam de pé. A rainha almoçava sozinha com o rei na mesa. O almoço começava quando o príncipe mais próximo do rei apresentava uma tigela ao rei para que ele lavasse as mãos. Este mesmo serviço era executado pela princesa mais próxima da rainha. A rainha geralmente comia nada mais do que uma pequena porção de carne e ela nunca bebia vinho. Depois do almoço, a rainha seguia para visitar os apartamentos do Delfim, que no caso era o filho dela. Depois, ela ia junto com suas damas de companhia. Em seu quarto com suas damas de companhia, ela lia livros, escrevia cartas, entre outras coisas. Além disso, ela usava esse tempo também para trocar de roupa. Ela usava um vestido mais leve, do tipo de musselina ou algodão, e passava o resto do dia com essa roupa. Às 15 horas, ela visitava novamente as tias do rei. E às 16 horas, era a vez dela receber a visita do abade. Já às 17 horas, ela se encaminhava para sua aula de cravo ou canto. Depois, por volta das 18, ela dava uma volta pelo jardim. Ao finalizar essa atividade, ela já emendava para um jogo de cartas ou preparativos para a noite, como assistir a uma peça, um baile de máscaras ou até uma ópera. A rainha também mudava seu vestido para um tipo mais elaborado. Às 21 horas era o horário do jantar. A rainha comia mais do que na hora do almoço. O jantar geralmente incluía um pequeno caldo de carne, uma asa de frango e um copo de água no qual ela mergulhava alguns biscoitos, ou seria bolacha. Ou digo mais, ou seria biscoito de bolacha.
Se o rei não estivesse presente, o procedimento padrão era de que ela seria servida apenas por mulheres. Por fim, chegava a hora do soninho. Às 23 horas, ela se dirigia para o seu quarto, e um procedimento parecido com o da manhã era repetido na hora de dormir. Porém, desta vez, a mulher do guarda-roupa levava uma cesta com camisola e touca de dormir. Além disso, também eram entregues meias para a manhã seguinte. Depois de se vestir para dormir, o que quer que a rainha tenha vestido pela noite era levado para o guarda-roupa, para o concerto ou para a limpeza. Para manter as mãos bonitas, a rainha costumava dormir usando luvas forradas com cera. Eventualmente, a rainha dormia mais tarde, e era costume que ela e o rei dormissem em quartos separados. Então, basicamente essa era a rotina de Maria Antonieta lá em Versalhes, que ela teve que passar durante quase 30 anos. Agora vocês me digam aqui nos comentários, será que ela tinha razão em fugir lá pro Petit Trianon dessa rotina excruciante? Lembrando que no início do ano eu fui lá em Versalhes, visitei o quarto de Maria Antonieta e o quarto de Luís XVI. Então se você quiser conferir como é que é em loco, eu contei a história desse palácio, tá aqui passando pela tela, ou vou deixar aqui nos vídeos da descrição. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Esse é o segundo vídeo da série sobre a rotina dos monarcas, já falei sobre Luís XIV e agora sobre Maria Antonieta. Qual que deve ser o terceiro? Comente aqui qual que você quer ver aqui, como é que era a rotina. Será que vai vir Dom Pedro II? Será que vai vir aí Napoleão Bonaparte ou outro rei? Comenta aqui que eu posso fazer futuramente. No mais, não esquece de curtir se você ainda não curtiu. Se você não for inscrito, se inscreva. Considere ser inscrito no Storytoflix, o clube de membros aqui do canal. No mais, falou!